Olá, amados, bom dia, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque até aqui nos sustentou o Senhor, que fez os céus, a terra, o mar, tudo que há, e pela submissão do coração ao Deus Altíssimo, conquistou, o poder e autoridade que reina sobre os povos e as nações, com a mesma justiça, equidade e imparcialidade do Pai, do qual lhe concedeu a julgar os povos e as nações, do qual ele disse, a palavra que foi proclamada nos últimos tempos, o Evangelho, aqueles que não estiverem em obediência estão rumo à condenação. Como ele mesmo disse, eu não vim vos julgar, porque por esta palavra já estáis condenados aqueles que não perseveram segundo a obediência. Mas eu vim para salvar aquele que está perdido, e todo aquele que o alcança, ele nos justifica, nós tornamos a própria justiça como unidade da fé, edifício do Deus vivo, pedras vivas espirituais, purificadas e santificadas pelo lavar da palavra, que é viva e eficaz. A palavra transformada, que antes era água e espírito, agora testifica que água, sangue e espírito é um só. E através do lavar da palavra salpicada do sangue carmesim, as nossas vestes se tornam vestes dos santos, que é o linho fino, as vestes da justiça, as vestes dos santos. Salmos 26, Davi recorre a Deus confiando na sua própria integridade. Ele pede para que julgue-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade, tenho confiado também no Senhor. Não vacilarei. Examina-me, Senhor, e prova-me, esquadrinha os meus rins e o meu coração. Os rins está relacionado ao caráter. O caráter é aquilo que Deus aprova em nós, é aquilo que Ele nos amolda. Reputação, muitas vezes, aqueles que apontam falsas reputações a nosso respeito, isto é o que os homens falam, mas caráter é aquilo que Deus conhece de nós, é aquilo que Ele aprova em nós, que é nada mais, nada menos quando ouvimos os seus ensinamentos e praticamos. Isso há a purificação e santificação do interior para fora, e o brilho expõe a nossa face. Quando o nosso rim é aperfeiçoado, há um mover, em nós. Nós tornamos como o templo do Espírito Santo, como morada do Espírito Santo, nós tornamos um próprio culto de ação de graças através das boas atitudes. Quando louvamos e adoramos com a boca, o coração está com entendimento. Temos que adorar estando em conformidade, tanto os rins, que é o caráter, como o coração, com entendimento, do qual o entendimento do alto é desviar do mal. O entendimento de próprios olhos não se alcança a obediência, muito melhor obedecer do que sacrificar. Porque a tua benignidade está diante dos meus olhos. A benignidade diante dos olhos o entendimento. Ele tem um entendimento. Davi tinha um entendimento e desviava do mal. Tinha o coração segundo o coração de Deus, exceto quando ele desviou, quando ele se cegou com a
concupiscência dos olhos, no caso de Batseba, quando ali ele ficou a olhar do terraço, né, e a concupiscência desceu para o coração e ele praticou aquele adultério e ali até a planejar a morte de Urias. E tenho andado na tua verdade, né? A verdade que é viva e eficaz. A verdade, quando há revelação e o entendimento, se persevera na verdade. A verdade é a retidão, é andar no caminho, é andar na integridade, na sinceridade, agradando a Deus através das atitudes das quais Ele nos conhece e Ele galardoa segundo as atitudes. Se as atitudes são de benevolência, bem-aventurados que andam na benevolência, os que usam de compaixão serão fartos de compaixão, os que usam de justiça serão fartos da justiça. Já aqueles que andam na injustiça, aqueles que andam na impiedade, o galardão é como um castigo, né? Porque não tem a benevolência, né? Aquele que planta a maledicência, ele colhe a maledicência, porque ele está plantando não segundo o Espírito direciona, mas ele está plantando segundo a carne. Aquele que planta para segundo a carne, ele colhe para a destruição, porque o dom gratuito de Deus, né, é a salvação, a vida eterna, para que ninguém pereça. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, o primogênito da criação e ressurreição, para que todo aquele que nele crê pereça, não pereça, mas tenha a vida eterna. Já aquele que anda segundo a carne, né, o salário do pecado é a morte, enquanto o dom gratuito de Deus é a salvação, a vida eterna. Só é possível através da graça, o favor imerecido, perseverando nas obras de justiça com a fé que caminham juntas, porque assim como ninguém é capaz de reter o seu pneuma, o fôlego de vida, quando Deus retira, da qual homens diziam: Pai, recebe o meu espírito, né? E o corpo está morto. Assim as obras, se naufraga nas obras de justiça, a fé naufraga, está morta, né? Já não é possível de mover mais nada. Mesmo como a fé, segundo o mundo pagão, não resolve, porque não está clamando aquele que tudo pode, está clamando algo terreno. Aquele que é terreno não pode fazer nada, né? Se quiseres receber algo do céu, do alto, tem que clamar ao mediador, tem que clamar ao intercessor, que é o Espírito de Cristo, que Deus nos apresenta a Cristo, nos enviando, nos atraindo até Ele, através do Espírito enviado em nome de Cristo. E Ele intercede por nós, Ele nos aconselha, Ele é um advogado, nos defende diante do vil acusador. Ele é um mediador. Tudo aquilo que pedires em seu nome, em conformidade com o próprio Espírito, porque nós não sabemos pedir, mas o Espírito nos ensina a pedir em conformidade. Tudo aquilo que pedires em conformidade com o Espírito, o Pai assim o fará, para que o nome de Cristo seja glorificado em nós através do seu Espírito. Damos o bom testemunho, né? Não me tenha sentado com homens vãos, nem converso com os homens simulados, da qual ele nos diz: acautelai-vos do fermento dos fariseus, né? Acautelai-vos daqueles que usam da hipocrisia, né? Daqueles que usam o entendimento de próprios olhos, que nada lhes acrescenta, andam segundo a maledicência. Não podemos
ser influenciados por eles. Temos que sim orar para que eles venham se arrepender dos seus maus caminhos e alcançar a salvação, a vida eterna, para que eles possam alcançar a sabedoria que nós alcançamos segundo a graça opera em nós. Porque se envolverem em muitas ciladas nocivas para a vida, muitos pela ambição, pela cobiça, pela ganância excessiva, né, pela avareza, que Jesus sempre reprova, né? Jesus reprova a avareza, as riquezas, as seduções, os deleites dessa terra não pode satisfazer a nossa alma. O nosso primeiro lugar está em servi-lo com alegria, em usar os dons que Ele nos concede, aquilo que Ele nos concedeu de graça, os dons espirituais, ofertai de graça na vida dos pobres, dos necessitados, né? Ofertar aos pobres, aos necessitados, os pobres de espírito, não é somente ofertar o alimento físico, o arroz, o feijão, as necessidades. Nós temos que ofertar as nossas orações, temos que ofertar a eles a palavra que liberta, assim como nos libertou, nos trouxe à luz. Temos que compartilhar esse pão do alto para que eles também venham até a luz, para que conheçam a Cristo. E eles sempre venham ao invisível, que é Cristo, do qual nós cultuamos. Eles vêm inicialmente por aquilo que é visível, eles vêm pelo nosso bom testemunho. E quando eles vêm até nós, através do bom testemunho, nós, através do Evangelho, anunciamos a eles e é gerado neles a luz, assim como foi gerada em nós, e alcança-se a sabedoria, do qual é possível de que seus dias vão bens e longos nessa terra, e rumo à salvação e à vida eterna, rumo a ser compartilhado aquilo que Jesus é riquíssimo, juntamente com o Pai, a honra, a glória e a imortalidade. Ele não divide com homens, mas a um coração contrito e arrependido, Ele não despreza e faz morada e nos compartilha da sua honra, glória e imortalidade. Lavo as minhas mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para publicar com voz de louvor e contar todas as tuas maravilhas. Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Não colhas a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com a dos homens sanguinolentos, em cujas mãos há malefício e cuja mão direita está cheia de subornos. Mas eu ando na minha sinceridade, livra-me e tem piedade de mim. O meu pé está posto em caminho plano, nas congregações louvarei ao Senhor. Davi sempre faz, uma defesa diante dos seus acusadores, diante dos seus inimigos. Ele dizia: Senhor, tem multiplicado muito os meus inimigos, E ele fazia sempre a defesa, que o Senhor é aquele que julga, porque a ira humana não produz a justiça divina. A Bíblia diz: ireis e não pequeis, porque dele é a ira e a vingança. Nós temos que perseverar no amor. Davi às vezes fala: Senhor, como faço para não odiar aqueles que vão contra a tua casa, aqueles que são seus inimigos? Não podemos jamais usar da maledicência, assim como os adversários utilizam. Vencemos e neutralizamos os adversários pelo amor. O amor tudo sofre, o amor tudo suporta, o amor é benigno. E assim nós devemos perseverar. Como Jesus ali na cruz diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem.
Assim, nós devemos estar sempre perdoando para que o coração e tanto os nossos rins, que é o caráter, e o coração direito, esteja sempre, do qual estejamos sempre no coração direito, né? Porque o coração esquerdo do homem, ele é enganoso, faz muitos planos e não prevalece. E quando se anda não com mágoa, com sentimentos, quando não se libera perdão, né? Aquele que guarda mágoas, cobiças, ódios, dissensões, brigas, aquele que ama a briga ama o pecado, né? Isso tudo não procede daqueles que têm um coração puro e limpo. Nós estamos prontos a perdoar, né? Mas sabemos também que aquele que tem um poder para liberar o perdão, para que os pecados lhe são apagados, só há um, o mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Como ele nos diz por esses dias no caso de José, ele disse a seus irmãos: por acaso estou eu no lugar de Deus para vos perdoar? Nós liberamos o perdão para aqueles que nos ofendem, né? Assim como nos têm ofendido, mas o perdão para a salvação só há um, né? Do qual pode os perdoar, do qual ele diz que é mais fácil dizer seus pecados lhe são perdoados ou levanta e anda, né? Para que vós saibais que o Filho do Homem tem o poder para perdoar os pecados do homem. Ele é o único que pode perdoar os pecados do homem para a salvação. Ainda que nós estamos sempre liberando o perdão para os nossos adversários, é necessário que ele se conserte diante com o elo da perfeição. Se não consertar diante do irmão, como fareis, para alcançar a salvação e a vida eterna? Ele disse: aquele que me negar, eu negarei diante do meu Pai e dos anjos. Os anjos são os ceifeiros, um é o que planta e o outro é o que colhe. Aquele também que me confessar publicamente e perseverar até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Então, em mais uma semana que se inicia, em mais perseverando nas obras de justiça, na fé, na benevolência, no amor, que tudo sofre, suporta. Deus é aquele, através de Jesus Cristo, que sonda o intento da mente e do coração. Ele vê que há sinceridade em nós. Ele é aquele que coloca na balança, né, tanto aquele que acusa como aquele que faz a sua defesa, né? Mas é certo, a Bíblia diz, né, como poderás fazer uma defesa diante de Deus se a consciência acusa como culpado? Ele sabe de tudo, assim como aquele que tem a consciência o acusa, ou como cumpridor da lei através da fé, que é a única forma de ser cumpridor, né? Ou então como culpado, ou se é inocente ou se é culpado. E ele é aquele que coloca na balança, e ele, como sabe de tudo, a sua balança não tem, ele detesta balança com pesos e medidas injustos, desonestos. Ele é aquele que julga com justiça, com equidade, na imparcialidade. Ele não toma partido de ninguém. Ele analisa as atitudes. Ele vai julgar entre um e outro segundo as atitudes. Paulo, quando faz a sua defesa do seu ministério, ele diz que o Senhor me julgue entre mim e aqueles que me acusam, porque seu ministério foi chamado direto pelo Mestre, pelo Jesus Cristo, que ele teve um encontro com ele, né?
E aqueles que duvidavam do seu ministério, porque antes ele era perseguidor da igreja, e agora ele estava anunciando a verdade, e aqueles que duvidavam dele, ele os colocou à prova, né? Ele pediu para que o Senhor julgasse, né, entre eles e seu ministério. E assim o Senhor procede no meio de nós. Aqueles que julgam, porque nós podemos sim julgar em espírito e em verdade, né? Não somos nós que estamos julgando, o Espírito Santo é quem julga quando falamos em espírito. Mas a Bíblia diz também que aqueles que acharem que é palavra humana e que não é o Espírito Santo, com a mesma medida que estiveres medindo, sereis medidos, né, e julgados. Assim Deus coloca na balança, como ele sempre, como Davi dizia, o Senhor julga-me, né, sonda em mim os meus rins, o meu entendimento, e julga-me diante daqueles que estão me acusando. E assim o Senhor faz no meio de nós, porque como pedras vivas, edifício do Deus vivo, sendo santificado e purificado pela palavra, pelo lavar da palavra, que é a água, nós tornamos a própria justiça de Deus como edifício do Deus, casa de Deus, pedras vivas. Tornamos a própria justiça. Noé, aquilo foi-lhe imputado justiça, por ele crer no dilúvio, por ele crer na palavra e construir a arca. Isso foi-lhe imputado como justiça. Deus julgou entre Noé e os 7 que creram, julgou entre eles e todos os povos e nações. E os demais pereceram, e eles foram justificados. Assim como Jesus, naquela morte cruz, a Bíblia diz, maldito aquele que é pendurado no madeiro, ele levou sobre si as nossas maldições e nos tornou bênção. Mas aqueles que procuram nos amaldiçoar, aqueles que insultam, que julgam, aquele que é abençoado por Deus, ninguém amaldiçoa, e eles acabam sendo condenados, porque Deus vê o nosso coração e os rins, agrada de nossas atitudes e nos julga entre nós e os adversários. E a Bíblia diz que confundidos e envergonhados, aqueles que se levantam em vão, porque 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Porque assim como Deus justificou a Cristo Jesus, a Bíblia diz que enquanto eles insultavam e zombavam a Jesus, batiam nele e diziam, profetiza quem vos bateu, quando diziam, tu que salva a ti a humanidade, desce dessa cruz, né, se és o Cristo. A Bíblia diz que enquanto eles insultavam e zombavam a Cristo Jesus, lá do alto Deus ria com desprezo dos zombadores. Atualmente Jesus Cristo, que está com o governo, está no centro, de pé como quem pisa nos lagares, ele ri com desprezo dos zombadores, daqueles que zombam e insultam, aqueles que perseveram segundo a sua verdade. Ele ri e zomba daqueles que se levantam contra aqueles que perseveram na sua verdade, né? E aqueles que rejeitam e que estão zombando, ele está rindo com desprezo, né? Porque eles são apanhados em suas próprias astúcias, maledicências. As suas más atitudes recaem sobre as suas próprias cabeças. A forca que eles armam para aqueles que perseveram na verdade
são enforcados em suas próprias forcas. As covas que eles abrem para aqueles que andam segundo a justiça e a verdade, eles caem nelas mesmo, porque dele não se permite zombar. Tudo aquilo que plantares, certamente colherás. Assim diz o Senhor. E em mais uma semana vigiai, orai sem cessar, buscai a sabedoria do alto, que o seu princípio é o temor a Deus e a Cristo. Andai no entendimento não próprio, mas segundo o entendimento de Cristo, que é somente através dele que se desvia do mal e tem atitudes agradáveis, da qual agrada a Deus. Como ele nos ensina, demonstrai pelo vosso bom proceder, que através do Espírito Santo, se é que ainda vós o tenhais. Assim diz o Senhor. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.